A minha entrevistada de hoje será Rízia Ribeiro, que é candidata a presidente na chapa 2 do Sindicato Rural de Rio Verde. E o tema da nossa entrevista será a eleição do Sindicato Rural de Rio Verde, chapa 2, né? Eu espero, pelo menos a minha intenção é ter um bate-papo com a Rízia, que é candidata da chapa 2, ter um bate-papo com o candidato da chapa 1, enfim, são momentos. E vamos viver esse momento de hoje, esse momento agora. Eu vou trazer a Rízia para vocês, para a gente começar esse bate-papo. Rízia, é um prazer ter você aqui. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. É um prazer estar aí, Divino, novamente no seu programa. Bom, Rízia, a eleição do Sindicato Rural de Rio Verde é sempre um evento muito importante. O Sindicato Rural de Rio Verde é muito importante. Ontem, quinta-feira, nós tivemos já a abertura do rodeio, é um dos mais importantes eventos nesse segmento no Brasil. O sindicato tem uma representatividade muito forte e as eleições sempre são impactantes também. E eu gostaria de começar o nosso bate-papo já com a seguinte pergunta para você. Qual é a importância para a Rízia, na visão da Rízia, qual a importância do Sindicato Rural de Rio Verde enquanto entidade representativa de classe? Olha, Divino, eu vejo a nossa instituição, não só a nossa, eu vejo os sindicatos rurais, a federação, as federações de agriculturas que a gente tem em todo o país, a Confederação Nacional da Agricultura, como as instituições maiores de representatividades do agronegócio. Então, assim, falando da nossa instituição Sindicato Rural, que é a base do agronegócio e que traz fortalecimento tanto para a Federação da Agricultura quanto para a CNA. E eu vejo todo esse movimento institucional como algo muito importante para o nosso setor, porque é ali que a gente se sente representado. Quando a gente fala nessa representatividade, eu uso falar muito isso, que a gente precisa muito ter essas bases muito bem articuladas, com todo o apoio dos produtores rurais, porque já tivemos na história dos sindicatos rurais uma grande representatividade quando algum setor do agronegócio precisou de defesa no seu setor. Então, a gente teve movimentos muito importantes, com certeza vamos ainda precisar muito dessa representatividade forte pelo que vem pela frente. A gente vê que a gente está vivendo um momento agora de muita incerteza política. E isso, querendo ou não, afeta todo o país e afeta também o nosso setor. Ô, Rízia, o Sindicato Rural de Rio Verde nunca teve uma mulher à frente da sua presidência. E hoje fala-se muito em paridade de gênero, né? Nessa eleição do sindicato, qual que é a importância dessa paridade? Olha, quando eu me propus esse desafio de formalizar uma chapa, não foi só pela questão de paridade de gênero, apesar que eu acho isso muito importante, acho um assunto que precisa realmente ser discutido, mas a minha intenção não foi essa. Quando eu propus esse desafio, foi justamente por conhecer o nosso sistema, né, que é esse sistema sindical patronal rural, e por saber da importância estar colocando as nossas ideias na gestão. Porque uma coisa, às vezes, é o produtor ficar de fora e observando o que ele gostaria que acontecesse dentro da instituição. Às vezes ele reclama porque poderia melhorar isso ou aquilo, mas nem sempre ele tem aquela disponibilidade de tempo ou aquela coragem de falar, olha, eu vou colocar uma chapa, vou concorrer, vou partir para a gestão e vou fazer com que isso aconteça da forma com que eu e a diretoria que estiver comigo vai priorizar fazer administrativamente, né, ter essa gestão dentro do Sindicato Rural. Então, a minha intenção, quando eu me lancei, não foi tanto por essa questão de, vamos ser a primeira mulher, aí há mais de 72 anos que existe a instituição, tanto de associação até chegar ao Sindicato Rural. Então, a minha intenção não foi essa. A minha intenção foi porque eu estou num momento da minha vida, Divino, que eu tenho tempo para me dedicar à instituição, eu estou com os filhos criados, eu estou com uma situação financeira que me permite me doar para a instituição nesse momento. Então, foi por isso e por acreditar muito na nossa proposta de gestão, foi que eu me disponibilizei a vir para esse desafio. O fato de você ser mulher e se colocar nesse desafio agora, você acredita que isso pode, de alguma maneira, influenciar outras mulheres que estão no agronegócio a também virem para frente do sindicato e querer fazer corpo
não só com a atual diretoria, com a diretoria que venha a ser eleita e se tornar também líderes dentro do Sindicato Rural? Olha, eu acredito que sim. Em Goiás, hoje, nós temos 5 mulheres que são presidentes de sindicatos rurais, né? No nosso estado. A nível de país, a gente não tem esse dado ainda, até a gente levantou essa questão dentro da Confederação Nacional da Agricultura, e eles estão até fazendo um levantamento para saber hoje, a nível de país, quantas mulheres são presidentes de sindicatos rurais. E acredito que nesse momento, a gente lançar essa candidatura, eu acredito que vai encorajar, sim, outras mulheres, né? Não é um processo fácil, independente de ser homem ou de ser mulher, formalizar uma chapa, ainda mais de oposição, dentro de um sindicato rural, é um desafio muito grande, porque você precisa ter produtores rurais que confiem no que você vai propor na sua gestão, para que ele aceite vir fazer parte de uma diretoria. Não é um processo muito fácil. O que a Rízia, se eleita presidente do sindicato, tem a oferecer aos seus associados? Então, Divino, a gente pensa, e a gente já discutiu isso muito, e eu penso que a gente tem condições de colocar isso em prática, que é investir no espaço físico para as ações do Senar. Eu estive à frente coordenando essas ações, Divino, e o espaço que a gente tem dentro do Sindicato Rural é muito ineficiente. A gente tem um curso excelente de agronegócio, mas que a gente não tem aquele espaço. Eu estive um tempo atrás visitando uma aula, os alunos estavam escrevendo na coxa da perna. A gente precisa ter uma carteira adequada, espaços adequados. Então, assim, nessa área de capacitação, eu acho que a gente precisa estruturar tudo. O Senar hoje, ele tem um treinamento de formação de operador de máquinas, que ele é modulado em 3 meses, mas que precisa ter a máquina, precisa ter o espaço, e isso a gente tem como ofertar, porque a gente tem uma área do leilão que a gente pode pensar em uma assembleia de que forma que a gente pode utilizar aquilo ali para essa formação e para entregar para os produtores rurais uma mão de obra qualificada, já entregue para o plantio, né? E a gente pensa muito nessa questão. Quando a gente fala no espaço físico, a gente tem uma ecoterapia que ela funciona muito bem, porém o espaço dela também, o espaço físico, é de péssima qualidade. Eu já falei muito de fazer uma reforma, da gente ter banheiros adequados para que a gente receba esse treinando da ecoterapia, né, que precisa dessa fisioterapia, e a gente não tem nem banheiro adequado. Então, às vezes, chega cadeirante, que ele não pode usar o banheiro, porque às vezes a cadeira de roda não entra, porque ele não é adequado. Então, a gente precisa fazer isso muito, a gente precisa resolver isso, e precisa ser com urgência essa questão. A gente tem barracões ali que ficam o ano todo parado e que pode ser servido para ecoterapia. Inclusive, teve uma época que a gente juntou os pais da ecoterapia e fizemos uma irrigação em um dos galpões e que mesmo assim está sendo pouco utilizado. Mas a gente precisa rever muito essa questão da gente ter um parque de exposição à altura do agronegócio. E a gente até houve um comentário da gente pensar que vai chegar um momento, Divino, que não tem mais condições da gente ter um parque de exposição ali dentro. A gente sabe que todos os anos, quando vai fazer a festa de exposição, é muito trabalhoso tirar todas as autorizações para que isso aconteça, vizinhos reclamando. Então, esse assunto precisa ser levado à discussão. De que forma que isso pode ser feito? A gente tem como alugar o espaço, construir um outro sindicato com outro espaço para essa feira, para esse rodeio, e isso a gente vem empurrando isso ao longo dos anos, mas a gente sabe que vai chegar um momento que isso vai acontecer e que, de repente, esse momento chega de uma única vez, de chegar e falar, olha, o ano que vem não vamos mais autorizar realizar essa festa de exposição, esse rodeio. Então, a gente precisa ter a responsabilidade de levar isso à discussão numa assembleia com todos os associados e já pensar de que forma fazer isso. Qual que seria a melhor forma da gente organizar um parque de exposição? Eu penso e quero muito que isso aconteça da melhor forma possível, da melhor transparência possível e que encha nossos olhos de orgulho, né? E quando falo, olha, a gente tem um sindicato rural e tem um parque de exposição, que seja o melhor parque de exposição do nosso município, do nosso estado, do nosso país, porque a gente merece isso e o agronegócio da nossa cidade merece isso. E eu até comentei ontem, a gente falando isso, eu falei, olha, eu acho que a gente precisa muito também aproximar os produtores rurais para dentro da instituição. Teve alguns produtores que falaram, olha, eu gostaria muito que vocês criassem mais eventos para que a gente tivesse mais dentro do sindicato. Eu falei, olha, vamos pensar na possibilidade, nós temos um salão de evento que é pouco usado,
pelos associados. E a gente pode pensar, quem sabe fazer uma seresta uma vez ao mês, trazer o associado, a família dele, para que utilize esse salão de eventos que é nosso. E às vezes fica ali, às vezes parado, às vezes aluga, às vezes não, mas que a gente pode devolver isso aí para o produtor dessa forma. Vamos trazer ele para dentro para que ele curte uma seresta, para que ele esteja junto com a gente. Fora isso, Divino, uma das coisas que eu mais tenho vontade que aconteça de fato dentro do Sindicato Rural é a volta das comissões, e que essas comissões tragam resultados para o nosso setor, seja divulgado. Anos atrás, cada setor tinha um produtor daquele setor que participava de reuniões dentro da federação, que ele chegava no sindicato e divulgava isso na revista, o que foi falado naquela reunião, porque a gente sabe que hoje, dentro da federação e dentro da CNA, é aonde está tudo que está acontecendo no agronegócio, todas as decisões políticas, tudo que está acontecendo nacionalmente ou internacionalmente, está na mão da CNA, que chega às federações e que é preciso que repasse isso para os produtores rurais. Em contrapartida, nós que estamos aqui na base, que é os sindicatos rurais, precisamos pegar aqueles produtores daquele setor e mandar para dentro da federação, mandar para dentro da CNA, para que ele traga para nós essa informação do que foi acontecido dentro dessas reuniões e para ontem, aconteceu ontem, vamos divulgar hoje, para que a gente tenha todas essas informações em nossas mãos. E isso é muito importante. Então, assim, no decorrer dos anos, eu percebi que às vezes a gente mandava pessoas que às vezes não eram muito setor. E eu sempre questionei muito isso. Por que não mandar um produtor da suinocultura para representar o sindicato rural dentro da suinocultura, dentro da federação, e que ele chegue com a resposta dessa reunião aqui na ponta, para que a gente divulgue para o produtor. Isso é uma coisa muito importante e que precisa muito que aconteça. Então, assim, se eu for falar tudo o que a gente pensa, acho que a gente vai ficar muito tempo aqui, porque esse assunto, eu venho pautando ele por experiência. Então, assim, eu tive uma experiência por 16 anos dentro da casa do produtor rural, sentado com ele, tomando café, e ele me falando, olha, as dificuldades do setor, a vivência dele ali dentro da propriedade rural, os pontos positivos dele, os pontos negativos, pontos fortes, os pontos fracos. Então, eu sei direcionar o que ele acha. Institucionalmente também. Então, eu me pautei muito, quando eu decidi ir a essa presidência, me pautei nessas questões que, ao longo desses 16 anos, os produtores vieram me passando, me respondendo, as questões que, às vezes, eu levantava em alguns diálogos nas propriedades rurais. Você está em campanha, você deve estar visitando muitos produtores rurais, conversando com muitos produtores. De tudo que você disse, qual é a principal demanda desses produtores, desses associados do sindicato? Representatividade e estar mais dentro da instituição. Hoje, muitos produtores rurais questionam muito essa questão de, às vezes, eles não se sentir valorizados na casa. Então, eles questionam muito isso. E principalmente essa questão, quando a gente fala de exposições agropecuárias, a gente vê muito produtor falar, olha, a instituição virou só festa, a instituição hoje é só rodeio, só festa. E não deve ser assim, né, Divino? A gente tem que pensar também naquela exposição rural que o produtor queira para dentro da instituição. A gente sabe que hoje a gente tem uma Tecnoshow e que levou muito dessa tradição nossa que a gente tinha na exposição, levou muito para a Tecnoshow. Mas a gente tem como pensar de como utilizar aquele espaço que a gente tem para fazer novos eventos, novas exposições, que não seja só focado, muitas das vezes, na exposição e no rodeio. Então, essa queixa é comum. Uma outra queixa que eu vejo muito alguns produtores, às vezes, comentar, é essa questão de alternância dentro da gestão. Não que a gente vai falar, olha, essa gestão que está acontecendo aí, que é do Luciano, um grande amigo meu, ela não está legal, ela não está boa. Mas a gente pensa que poderia melhorar, que tem alguns pontos que poderia estar bem melhor. E por que você se acha preparado para assumir esse cargo? Pelo conhecimento que eu tenho, Divino. Eu jamais estaria hoje candidata a essa presidência com dúvidas de gestão, com dúvidas de representatividade, de liderança. Jamais eu estaria atrás dessa gestão se eu não tivesse segurança do que eu quero e do que eu penso. E tanto essa segurança
foi importante eu ter esse conhecimento e ter essa segurança de assumir essa gestão, que quando eu fui formalizar essa diretoria, eu fiz questão que ela viesse com representatividade de muitos setores, de vários produtores, pequenos, médios e grandes produtores, porque a realidade de cada um é muito diferente. Então, é muito bom que a gente tenha uma diretoria formalizada com todos os perfis de produtores que a gente tem no agronegócio. E me sinto segura quanto a isso, Divino. Ô, Rízia, quem são os membros da sua chapa e qual foi o critério de escolha de cada um deles? Olha, eu acho que a gente não vai ter tempo de falar de cada um, porque atrás de mim a gente tem 17 diretores. Eu vou te falar rapidamente quem é cada diretor, tá? Está comigo, vice-presidente, a gente está com o Cairo Arantes Carvalho, a gente está como secretário Koji Watanabe, como tesoureiro Yolanda Guimarães, como suplente do presidente, a gente está com o Gésio Rodrigues de Almeida, como suplente da vice-presidente, a gente está com a Ironides Nogueira Cruvinel. Estamos como suplente de secretário o Hélio Ferreira Lima Júnior. Como tesoureiro suplente, a gente está com o senhor Edson José Maria. Tá? No Conselho Fiscal, nós estamos como titulares Nádia Maria Rossi, Aildo César Rocha Guimarães, Leandro Santos Ribeiro. Como suplente, a gente está com a Neuza Souza Muniz, Kelly Cristina Guimarães de Oliveira, Caio César do Couto Silva. E delegados representantes, estamos com a Leonilda Maria Weber, Cláudio Siqueira Arantes e como suplente Renato Reis de Rezende e Alceu Totoli. Por que é que você escolheu o Cairo Arantes para ser o seu vice na chapa? Essa questão da gente ter um vice, a gente tem que pensar muito. Quem é que vai estar do nosso lado? As pessoas têm mania de falar assim, olha, o vice dentro de uma diretoria, ele representa muito pouco, porque está o presidente à frente. Eu não pensei dessa forma, Divino. Quando eu montei essa diretoria e a gente fez a primeira reunião, eu fiz questão de falar que diretoria é só uma formalização. Porque, na verdade, quando a gente faz uma reunião, a gente abre espaço para que cada um se manifeste, para que cada um fale das suas ideias. E quando eu fui escolher esse vice, em primeiro momento eu pensei no Cairo Arantes. Por quê? Porque o Cairo, além de eu admirar muito a trajetória dentro do agronegócio do Cairo, eu considero ele uma pessoa firme nas suas decisões, firme nas suas gestões, e assim, participei com ele de algumas reuniões, e eu pude perceber no Cairo um líder que eu queria do meu lado, que é aquela pessoa que, quando eu estiver fazendo algo que ele acha que não está muito certo, ele vai chegar e me posicionar com firmeza. Olha, eu acho que não está certo dessa forma. Porque não dá para você fazer uma boa gestão também com pessoas que estejam do seu lado só falando sim, sim, senhora, dessa forma está bom desse jeito. Eu penso que não é dessa forma. A gente tem que ter alguém que te direcione. Então, quando eu pensei no cara, foi justamente por esse perfil dele. Um perfil de líder, um perfil forte, um perfil que quando ele questiona, ele acha que não está certo, que ele vai me questionar e que a gente tenha a liberdade de trocar ideias sobre aquele tema, sobre aquele assunto e ter o conhecimento de ambos poderem decidir e bater aquele papo sem só o sim, mas aquele papo que pode vir o sim e o não. E isso é muito importante dentro de uma gestão. Você precisa ter pessoas que vão te direcionar e que você não vai estar sempre certa. Rízia, qual é a sua principal plataforma de campanha? Mudança já. É a minha principal plataforma. E a gente não escolheu esse tema entre a nossa diretoria de mudança já, querendo afrontar os nossos amigos que estão na gestão de maneira alguma. Mas mudança já é o que a gente precisa dentro da instituição. É mudança já mesmo, dentro da diretoria, dentro da gestão, que a gente traga novas lideranças, que a gente descubra novos líderes dentro do setor do agronegócio, e a gente sabe que tem aí nas propriedades muita liderança escondida, que ainda não se mostrou, ou que ainda não teve essa oportunidade de vir para a instituição e mostrar a sua liderança. Como tem sido a receptividade por parte dos associados em relação à sua candidatura? Surpresa para mim. Eu estou assim, como é que eu vou te falar? Emocionada. Porque quando eu fiquei emocionada ao montar essa diretoria,
porque cada membro que eu mencionei o nome aqui são pessoas que acreditaram na minha pessoa. Por aí já foi assim, uma aceitação que me surpreendeu. E fora isso, todos que a gente tem conversado, que a gente tem ido em busca do voto, porque nesse momento a gente está atrás dessas pessoas que vão votar aí na Chapa 2, e quando a gente conversa sobre gestão e que a pessoa fala, olha, eu te conheço há muito tempo, eu sei da sua experiência e eu vou votar em você, isso é emocionante. Né? Então, assim, é uma satisfação muito grande, uma gratidão muito grande. Quais são as maiores dificuldades que você tem enfrentado nessa campanha? Olha, a maior dificuldade dentro, e não vou falar só na minha campanha, eu vou falar no geral. Qualquer pessoa que vai formalizar uma chapa, e vou te falar isso, porque na Tecnoshow, eu encontrei com um grande líder aí, e falei para ele, olha, eu vou formalizar uma chapa no Sindicato Rural. Ele falou, quem é a sua diretoria? Eu falei, por enquanto, só eu. Ele falou, é mesmo? Eu falei, sim, só eu. Mas eu vou em busca de porta em porta de amigos que pensam como eu, na mesma linha de raciocínio de gestão. E foi isso que eu fiz. E há pouco tempo eu encontrei com ele, ele falou, olha, eu vi a sua arte, eu fiquei vibrando, e falei, mas olha que ela montou uma chapa. É um desafio grande? Muito. Porque às vezes você procura a pessoa porque você acha que ela tem a capacidade, mas ela não se vê capaz. Então, às vezes ela fala, olha, eu não vou aceitar seu convite, eu não me vejo como líder, eu não sou capaz, mas eu estou com você. Então, assim, é um desafio grande, tá, Divino? Não é só para mim, acredito que para qualquer pessoa que vai montar uma diretoria de porta em porta, porque a diferença de você montar uma diretoria tendo a oportunidade de bater de porta em porta, buscando aquela pessoa que vai encaixar com o que você pensa, e aquela outra realidade que você já tem mais ou menos ali um amigo que já é diretor e tudo, fica mais fácil. Então, quando você está na situação, você já tem tudo mais organizado. Quando você vem na oposição, é mais complicado, porque você vai ter que formalizar uma chapa e por si só. Então, assim, quando eu falei isso, Divino, eu acreditei muito em mim. Eu acreditei que eu era capaz. Eu falei, olha, eu sou capaz e eu quero provar para mim, não para ninguém, para mim mesmo que eu sou capaz e que todo o meu conhecimento vai valer a pena para que a gente faça uma excelente gestão no Sindicato Rural, que a gente formalize essa chapa e que a gente venha para a vitória. Ô, Rízia, como é que é a sua relação com o candidato da Chapa 1? Melhor possível. Na Tecnoshow eu encontrei com o Olavo, fui lá, cumprimentei o Olavo, falei, Olavo, eu vou te falar uma coisa. Nós vamos montar os palanques e depois nós vamos desmontar. E eu espero que mais de 20 anos de amizade não vá se acabar, porque a gente está aí correndo atrás, né, de cada um ganhar o voto pela proposta de gestão. Então, assim, o que a gente está disputando no Sindicato Rural, Divino? A gente está disputando ideias de gestão. E isso não deve ser levado para o lado pessoal de maneira alguma. Porque para fazer uma boa gestão, a gente tem que ter conhecimento da instituição, conhecimento de administração, conhecimento de pessoas, porque ali a gente lida muito mais com pessoas. O material que a gente tem no sindicato hoje é material humano. É o nosso setor. Olha a pujança disso, olha a responsabilidade disso. Então, você tem que ter tempo disponível para se doar. E assim, o relacionamento que eu tenho é muito bom, e eu tenho, assim, toda a liberdade de chegar no Luciano, de chegar em qualquer um dos diretores que eu conheço há muitos anos, e a gente comentar sobre isso. Porque a gente sabe que, no passado, naquelas velhas políticas sindicais, se desfaziam amizades de anos, eu vi isso muito acontecer, e todas as vezes que eu vi isso acontecer, eu pensava, mas por que isso? Estão disputando apenas ideias de gestão, me desfazendo amizade, indo no rádio, falar mal um do outro. Eu sempre achei isso muito errado. E isso se faz na política classista, partidária, né? Mas dentro do nosso setor, a gente está buscando o quê, Divino? A representatividade do agronegócio de cada setor. Não é necessário que se arranhe, que se desfaça amizade, que eu chegue aqui no seu programa, olha, a gestão do Luciano falhou nisso e nisso. Olha, é a gestão dele.
e vamos respeitar essa gestão dele. Não vamos falar se ela foi ruim ou não, cabe a ele e a diretoria dele avaliar e os nossos associados. Não cabe a nós que estamos aí querendo falar da nossa, se pautar no que aconteceu de negativo na gestão do meu amigo Luciano. Ô, Rêzia, em 30 segundos, deixe uma mensagem para os eleitores que irão votar e escolher a nova diretoria do Sindicato Rural de Rio Verde. Olha, eu quero falar para todos os produtores rurais, produtoras rurais, que a gente está aí nesse desafio de assumir a gestão do Sindicato Rural. Eu tenho hoje o tempo disponível para doar para a nossa instituição, conheço o nosso setor, todos os nossos setores, porque eu estive envolvida nele durante muitos anos. Então, eu não estou aqui por aventura, não estou aqui por ser só pelo fato de ser mulher, por essa paridade de gênero, mas por conhecer o nosso setor, conhecer as nossas instituições, e saber que eu posso, sim, contribuir muito para que cada dia a gente tenha um sindicato rural mais forte, uma representatividade melhor dentro da Federação da Agricultura e Pecuária, que a gente possa cooperar com a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, e que a gente possa fazer parte de todos esses sistemas e representando o nosso agronegócio aqui em Rio Verde e na nossa região. Rízia, parabéns para você, muito sucesso, muito obrigado por aceitar o meu convite, muito obrigado por esse bate-papo tão gostoso. Eu que te agradeço por mais essa oportunidade de estar batendo esse papo com você. Eu espero que vocês tenham gostado, foi um bate-papo muito gostoso e numa próxima oportunidade eu irei conversar com o candidato da chapa 1. Hoje eu conversei com a Rízia Ribeiro, que é candidata na chapa 2, do Sindicato Rural de Rio Verde. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e deixe o seu comentário também. Você vai votar nessa eleição do sindicato? O que você acha? Qual a importância do Sindicato Rural de Rio Verde para você? E se inscreva nesse canal e nos vemos em breve em um próximo vídeo. Até lá!